irmãos em Cristo Jesus, hoje estamos aqui nesta capela dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe e a Mãe Imaculada, lugar que foi visitado por São João Paulo II quando ele veio ao Japão. Fez questão de vir aqui, ele que também polonês como São Maximiliano, que o proclamou como santo e como mártir da caridade nesse século difícil que foi o século XX, século de duas grandes guerras mundiais. E São Maximiliano, como o novo Pedro que acabamos de ouvir, tanto confessando a fé diante da proposta de Jesus da Eucaristia, como também levando essa mesma fé depois de Pentecostes, com os sinais milagrosos, a cura da paralisia de Enéas e a cura milagrosa, a revitalização, a ressurreição de Tabita, mostram que Pedro era aquele grande missionário no começo da igreja, que foi perseguida, mas no século passado, um dos grandes missionários da igreja católica foi São Maximiliano. São Maximiliano nasceu na Polônia e era um menino muito irrequieto, filho de pobres aldeões. Ele, aos 8 anos de idade, muito irrequieto, fez alguma travessura e a mãe, muito católica, mas naquele momento ficou muito triste com ele e diz: "O que será de ti, Raimundo?" Esse era o nome dele. "O que será de ti?" Aquela palavra foi como uma flechada naquela criança, no coração daquele menino, e ele correu na igreja paroquial e chegou diante da imagem de Nossa Senhora e repetiu essas mesmas palavras: "Mamúcia", que significa mamãezinha, "o que será de mim? O que será de mim?" E aí Nossa Senhora aparece para ele com 2 coroas. A imagem se torna viva e Nossa Senhora aparece para ele. Na mão direita, a coroa vermelha, que ele seria mártir. Na mão esquerda, a coroa branca, que ele ficaria puro sempre. Qual a duas que você escolhe? O amor ou a dor? O sofrimento ou a pureza? E ele diz: "Eu quero as duas." Nossa Senhora desaparece, mas nunca mais apareceu do coração dele. Ele não contou para ninguém, somente para a mãe, que ele contou dias depois, e a mãe guardou até o processo de canonização. Só depois que foi falada essa aparição de Nossa Senhora. Precisa ver sempre perto da figura de São Maximiliano 2 coroas, uma branca e uma vermelha, são sinais dessa aparição. E a vida dele foi isso: martírio e amor e oferecimento. Naquele tempo, na Polônia, ela era dividida entre várias nações. Ele morava numa parte dominada pela Prússia e tinha que ir para outra parte, para os frades que um dia passaram fazendo uma missão, e ele sentiu o desejo de ser franciscano conventual. Foi escondido numa carroça cheia de palha para poder passar a fronteira, e com seu irmão foi para o convento. Quando chega lá, era muito inteligente, de uma inteligência, de uma sabedoria. Ele fazia desenhos de naves espaciais naquela época, isso em 1910, 1912, por aí. Imaginem o grau de inteligência desse menino. E depois ele entra no noviciado e tinha que tomar a decisão: ou seguir a carreira do sacerdócio, a vocação que Deus tinha dado para ele, ou ser militar, ser soldado, porque seu país estava em guerra. Mas ele resolve então sair e ser um soldado, porque ele achava que ia ser melhor. Quando ele vai conversar com o superior, mas só que ele era consagrado a Nossa Senhora, Nossa Senhora não deixa nunca os dela. Quando ele sai para falar com o superior, alguém chama no parlatório, é a mãe dele, que veio dizer: "Meu filho, seu pai morreu, eu e seus irmãos, um está aqui, o outro foi para a guerra, e eu vou ser freira, então você não tem mais casa." Ou seja, aquilo foi para ele a resposta de que ele não precisava sair, que Nossa Senhora queria que ele fosse um soldado, mas um soldado dela. E ele, com muita inteligência, foi logo para Roma.
lá em Roma, foi brilhante, fundou a Milícia da Imaculada, como expliquei a vocês. Depois ele é ordenado, volta para a sua terra, começa a dar aula, mas a saúde dele é muito frágil. Como falei para vocês, ele só tinha metade de um pulmão funcionando plenamente. Ele era muito debilitado. Então ele resolve a se dedicar à oração e a divulgar a Milícia da Imaculada, essa consagração a Nossa Senhora, conquistar o mundo inteiro para Cristo. Funda o grande Jardim da Imaculada, do nada, com doações. Um dia ele tinha que pagar uma conta muito grande aos fornecedores, quando estava construindo o Jardim da Imaculada lá na Polônia. Ele não tinha um tostão, então ele rezou a Beata Teresinha do Menino Jesus e disse: olha, se você me ajudar, eu vou rezar para a sua canonização. E ela ajudou. No outro dia, a quantia exata apareceu debaixo da imagem de Nossa Senhora. Alguém tinha colocado lá a oferta, a quantia exata que ele precisava. A vida de São Maximiliano foi marcada por muitos milagres, mas também por muito sofrimento, por muito amor. Era um homem de muita fé. E muitas vocações chegaram, fundou o Jardim da Imaculada, mas só que ele tinha um desejo de levar a Milícia da Imaculada, o nome da Virgem Maria, o reino de Cristo por todo o mundo. Então ele pensou na Rússia, pensou na Índia, pensou na China, pensou no Japão e pensou no Brasil, né? Por isso que os frades, quando ele foi beatificado, foram lá da Polônia fundar o Jardim da Imaculada. Não devia se chamar Cidade da Imaculada lá em Brasília, mas como era cidade ocidental, para ficar cidade, então botou Jardim da Imaculada. Então, a única cidade da Imaculada chamada Jardim da Imaculada é no Brasil. Só por esse fato, Dom Agostinho preferiu então chamar Jardim da Imaculada. Mas aqui no Japão, na Índia já tem uma, nos Estados Unidos e principalmente a da Polônia, são todas Niepokalanów, ou seja, Cidade da Imaculada. Era um grande convento com vários frades, sempre com uma capela onde eles rezavam. Era dividido em 3 turnos. Os frades rezavam enquanto outros dormiam e outros trabalhavam na gráfica. E assim era ininterruptamente, porque eles chegavam a 1 milhão, por exemplo, de exemplares de jornais, de revistas, para todo mundo. Tinha poloneses em toda parte do mundo. No Brasil, inclusive tinha um irmão ou um primo de São João Paulo II, vocês lembram? Quando ele foi no Brasil, ele se encontrou com esse primo lá em Curitiba. Lá em Curitiba muitos recebiam o Cavaleiro da Imaculada em polonês, e assim foi se divulgando pelo mundo esse ideal de São Maximiliano. Então em 1930 ele vem para o Japão, passa em Xangai, deixa 2 frades porque podiam ser que eles conseguiam fundar, mas não deu certo ali, porque na China é muito mais difícil, vocês sabem disso, né? Veio aqui para Nagasaki, que era a porta de entrada dos católicos, dos estrangeiros, e aqui ele funda esse Mugenzai Nosson, Jardim da Cidade da Imaculada. Do nada, gente, primeiro ficou ali cerca da igreja de Oura, como nós ouvimos, ali, com 1 mês ele já publica uma edição do Cavaleiro da Imaculada em japonês, sem saber uma palavra. Ele escrevia em latim, os padres, os seminaristas, a quem ele dava aula, né? Era muito inteligente, era doutor, né? Então eles traduziam para o japonês e aí foram divulgando. Depois o governo japonês deu a permissão só por 1 ano para ficar ali. Ele tinha que encontrar um lugar para fixar a residência ou voltar, né? E aí o Frei Zeno, que era o grande companheiro dele aqui, um homem santo, disse: lá perto da catedral de Urakami tem um lugar muito bom, mas ele, com a visão espiritual, disse: não, aqui não. Um lugar onde ninguém queria, dava nada, atrás desse monte. Veja como as coisas de Nossa Senhora, foi aqui. É igual a São Dom Agostinho. Dom Agostinho, quando chegou, procurou no Brasil inteiro,
E o lugar que ele encontrou foi ali, no coração do nosso Goiás, e por isso que está ali. Ele conseguiu e construíram aquilo, como São Maximiliano aqui, com as próprias mãos, com muito sacrifício, passando por muitas dificuldades. Imagina o clima completamente adverso, né, numa montanha como essa. Mas anos depois, em 1945, 15 anos depois, quando a bomba caiu justamente em Urucâmbio. Se eles tivessem construído ali, tinha sido tudo destruído, como foi a catedral. Mas aqui, a montanha foi a proteção. Veja o que é a vida de um santo, veja o que é a obra de um homem de Deus. Saiamos daqui então com a vontade de evangelizar. Eu sinto vergonha, sabe, de fazer tão pouco, porque esses homens com tão pouca saúde, mas também com tanta valentia, com tanto sem medo de nada, o único desejo de levar o nome de Cristo, da Virgem Maria, passando por cima de tudo, de respeito humano, de medo de perseguições. Eu dou graças a Deus de estar aqui, porque esse lugar é muito especial, fundado por São Maximiliano e São João Paulo II, que são santos do nosso coração. E eu me lembro que nos anos 80, quando eu tive a experiência, 83, eu tive a experiência de encontrar-me assim verdadeiramente com Jesus, o batismo do Espírito Santo, num grupo de oração lá em João Pessoa. E depois eu comecei a namorar, gostava muito de uma menina, mas depois eu senti que minha vocação era o sacerdócio. E eu pedi um sinal a Nossa Senhora, e Nossa Senhora me deu. E daquele dia em diante eu nunca mais tive dúvidas. E eu ia ser jesuíta, fazia caminho para ser jesuíta, porque eu achava que o estudo, gostava muito de estudar. Então os jesuítas era aquela ordem. Mas um dia eu recebi a revista Cabelo Imaculada, o Frei Marcos, sem nem saber, ele já era vocacionado, eu não sabia, mas era meu amigo, então ele me escreveu, fiz a consagração a Nossa Senhora pela milícia da Imaculada, em 86, em 87 eu recebi o convite, escrevi para Dom Agostinho e recebi o convite para entrar naquele ano, mas não entrei. Entrei em 88, que era um ano mariano, no Jardim da Imaculada, no dia 1º de fevereiro de 88 entrei. Estou há quantos anos? 30 anos esse ano faz. Esse ano fez, né? 30 anos da vida religiosa, né? E estou aqui. E um fato que me marcou muito nesse processo de saber discernir qual o meu lugar foi que eu vi numa dessas revistas, lá em João Pessoa, eu recebi a revista Cabelo Imaculada e eu vi o programa de vida de São Maximiliano. Eu gostava muito de São Francisco, mas São Francisco eu achava muito santo demais para mim, eu achava que eu não podia conseguir. Mas quando eu vi a consagração de São Maximiliano, o amor dele por Nossa Senhora, aquilo me encantou tanto, né, que eu disse assim, é isso que eu quero também para mim. Eu andava com esse programa de vida no meu bolso, na minha carteira, durante muitos anos. E uma figurinha também de Santa Teresinha, e quando eu vinha, uma carmelita me disse, ela é a sua namorada, ela é quem vai cuidar de você. Eu falei que eu tinha uma namorada, ela disse, acaba com essa namorada, arranje essa aqui, que ela vai cuidar da sua vocação. Então eu andava com esses duas relíquias. Pena que eu acho que sumiu, né? Mas no meu coração continua a mesma coisa. Então, estar aqui é relembrar minha vocação. Eu estou celebrando os 30 anos de vida religiosa, nem sabia, nem me dei conta, e aqui que estou me dando conta. Passaram 30 anos da minha vida, eu fiz 50 anos no ano passado, quer dizer, a maior parte da minha vida já veio na vida religiosa, e como é maravilhoso, é um presente São Maximiliano, então, me trazer esse lugar. Obrigado que vocês me trouxeram aqui. Deus abençoe desse lugar. Eu quero dar toda a bênção que está no coração de Jesus, de Nossa Senhora, de São Maximiliano, de São João Paulo II. A bênção de Deus também sobre você que está nos acompanhando, ouvindo essa homilia aí no Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, Sua Mãe Maria Santíssima.